Olá, seja muito bem-vindo ao Enrolados Podcast, onde a conversa é leve, mas o papo é profundo. Solta a vinheta. Hoje temos alguém muito especial que une fé, ministério profético e experiência na política. Ele vem de uma história de vida marcada por princípios sólidos, dedicação à família e influência na formação de jovens. Desde a infância, foi moldado pelos ensinamentos de seus pais e pelas amizades que o fortaleceram, desenvolvendo caráter, coragem e visão para servir a igreja e a sociedade. Ele é casado, pai de família e consagrado ao ministério profético pastoral desde fevereiro de 2024, liderando projetos para fortalecer jovens na igreja e guiá-los nos princípios cristãos. Senhoras e senhores, recebam o nosso convidado, Ângelo Freitas. Tudo bem, meu querido? Beleza, Thiago? Um prazer te ter aqui em nossa mesa. Valeu, irmão. Prazer é meu estar aqui participando desse Enrolados Podcast. Rapaz, muito bom de estar aqui contigo, cara. Queria que você começasse já contando um pouco da sua história, do seu testemunho, lá da sua infância. Thiago, falar da minha história, assim, o início, né? É uma infância normal, muito simples. Eu acho que a grande maioria da minha geração de 1982, você é de? 86. 86, então. Sou um pouquinho só mais velho. Só um pouco. Embora não aparento, mas... Aparenta 28, 29, né? Mas foi uma infância normal, né? Como a maioria aí da nossa idade, brincando de bola, soltando pipa nem tanto. Nunca foi minha praia, mas eu fui criado em São João de Meriti. Nasci em Vilar dos Teles, no São Francisco de Paula, não sei se você conhece. Conheço. Ali na Rua da Feira, acho que... Ali já foi maternidade? Eu não sabia. Já foi. Toda a galera aí de 82, tem 43, 40 anos, daqui de São João de Meriti, pode perguntar que nasceram ali. Caramba. Meu irmão Léo, Renato e minha irmã, que é do segundo casamento do meu pai, também nasceram ali. Então, assim, pelo menos todo mundo que eu conheço da minha idade, São Francisco de Paula. E nascido e criado aqui, convivendo aqui em São João de Meriti, jogando bola ali no campo do Trio de Ouro. Essa foi a minha vida aqui. Agora, se tratando aí da minha conversão, do meu encontro com Cristo, a minha vida, minha caminhada no Evangelho, na verdade, começou através da minha mãe e do meu pai, padrasto, Elias, quando minha mãe decidiu voltar para os caminhos do Senhor. E eles passaram a frequentar ali. Tinha um ponto de pregação na rua onde nós morávamos, que é a Rua Cabo Frio. Minha mãe mora lá até hoje, eu não. E tinha um ponto de pregação ali do evangelista, na época, Valmor, um homem de Deus que evangelizou muitas pessoas em Vilar dos Teles, um evangelista nato. E tinha um ponto de pregação ali que era da Igreja Evangélica Pentecostal da Pavuna. Não sei se você conhece. Conheceu? Então, que hoje chama Nação Santa. Tinha um ponto de pregação ali. E eu passei a frequentar os cultos. Você lembra mais ou menos o ano? Pô, Thiago, eu acredito que eu devia ter ali uns 9 anos, mais ou menos. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que era nessa faixa de idade. Aí o ano... A gente tem que usar a calculadora aí. Ali já era uma célula, né? Já era uma célula. E começou chamava ponto de pregação. Ponto de pregação, Mas assim, só que já tinha um som, já tinha uma bateria, já tinha um negocinho mais diferente. Era mais diferenciado uma célula, mas era tremendo. Depois, essa igreja passou a ser dirigida pelo pastor Gabriel. Não sei se você também ouviu falar dele. Hoje ele está na glória com o Senhor, um grande homem de Deus, ministrador da palavra de Deus, alguém que também ensinou muito, instruiu muito minha mãe, um homem de caráter, mas assim, por uma fatalidade não está entre nós, mas tem assim, grande admiração por ele e por toda a família dele. E ali eu comecei meus primeiros passos e eu me lembro, eu estava vindo para cá, eu estava me lembrando, Thiago, quando eu era muito novo, né, nessa faixa aí de idade, 9, 10 anos, não lembro exatamente a idade, mas por aí, eu me lembro que eu estava no culto, isso marca, eu recebi uma palavra
essa palavra foi ministrada, aquilo tocou no meu coração. E ali, eu ainda novinho, eu falei, eu quero Jesus na minha vida. E eu decidi me converter, né? Naquele momento. Aquela palavra entrou no meu coração, me ministrou profundamente. E eu decidi ser cristão, né? Como se eu tivesse esse poder. Sim. Né? Mas, na verdade, eu aceitei o evangelho para a minha vida, recebi para a minha vida. E aí, como toda, né, fase, tem aquela fazinha de rebeldia, da adolescência, tu se afasta, um pé lá, um pé cá, um pé na igreja, aquilo que as pessoas dizem muito, né? O crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Isso aí. Ficava um pouquinho, mas o que é interessante, Tiago, é que aquelas palavras, as palavras que eu recebi ali naquele ponto de pregação, quanto as palavras do próprio pastor Gabriel, né, como eu disse que foi bênção na minha vida, mas principalmente as palavras da minha mãe, essas palavras nunca saíram da minha mente. Mesmo quando eu estava, às vezes, desviado, vivendo um pouco das coisas do mundo, sempre a palavra da minha mãe, os ensinamentos dela, do evangelho, nunca, nunca, nunca se afastaram da minha mente nem do meu coração. E às vezes eu até testemunho sobre isso na igreja. Uma vez eu falei para minha mãe, eu me lembro que antes de casar, pouco tempo antes de casar, pouco tempo não, um dia antes de casar, né, como você sabe, todo casamento, né, tem as despesas, os gastos, essas coisas todas. Eu me lembro que pouco tempo, dá licença, perdão, um dia antes de casar, a minha mãe, com aquela preocupação do que ela pôde ou não pôde fazer para o meu casamento, ajudar ou não, sabe como é casamento de pobre, é um cata-cata, cada um dá... Vai juntando um pouquinho. Isso, exatamente. Pobre financeiramente, né? Mas rico de muitas outras coisas. Mas, enfim, aí eu conversei com a minha mãe assim, eu vi ela preocupada, a mãe sempre quer dar um pouco mais, ela e meu padrasto, meu Elias. Eu falei assim para ela, eu falei, mãe, deixa eu te falar algo. Eu sei que tu não pôde me dar carro, casa, né, dinheiro, mas você deu o bem mais precioso que eu tenho na minha vida. Você me ensinou, o caminho me levou ao bem mais precioso que qualquer ser humano na terra precisa ter. Você me instruiu, que é o caminho do Senhor. Então, mãe, não tem dinheiro que pague, não tem nada que você possa fazer que seja maior do que o Evangelho de Cristo que você me apresentou. Então, mãe, eis a minha gratidão. Eu falei isso com ela um dia antes do casamento e, de fato, é verdade. Eu até aproveito essa oportunidade até para falar para os pais, né? Porque nesse mundo hoje que é muito consumista, né? No mundo de internet, de Instagram, onde a visibilidade é tudo, eu vejo muitos pais frustrados por não poder atender a certas demandas dos seus filhos, que são inúmeras, né? Sim, se deixar, irmão, não tem fim. Não tem fim, é um poço sem fim, não tem jeito. Mas eu sempre falo aos pais o seguinte, ensina a criança no caminho que deve andar. Fale do caminho do Senhor, que com certeza você vai estar dando o bem mais precioso para o seu filho. Então, que isso sirva também de paz para o coração daqueles pais que têm ensinado o Evangelho para os seus filhos, que é o caso também dos seus pais, né, da Márcia, do Reginaldo. Mas, enfim, assim um pouco, tem muito mais coisa, mas isso é um pouco da minha trajetória. Deixa Né? eu puxar aqui, você falou que na adolescência teve os altos e baixos. Isso. Qual foi o momento que você foi tocado e você se firmou? Aconteceu alguma coisa? Você quase morreu? Porque geralmente assim, quase morria e eu me firmei. Não, mas ali a gente falou muito sobre amizade, né, na sua apresentação. Aí é um alerta pra galera. A amizade, ou ela te eleva ou ela te derruba, né? Principalmente na adolescência, onde você está mais sensível a ser influenciado. Né? Então, é um período muito mais fácil de você ser guiado, ser levado pela amizade. E eu, curiosamente, assim, tanto as amizades me influenciaram para me afastar na adolescência dos caminhos do Senhor,
como a amizade também me fez voltar para o caminho do Senhor. Mas esse retorno, essa convicção da volta, do retorno, eu me lembro que tem muita influência do meu irmão Renato, meu irmão mais velho, que eu me lembro como hoje. Talvez se eu falar com ele não vai lembrar. Mas eu me lembro que eu saí de uma loja que meu pai tinha, ali acho que é o Automóvel Clube. A rua da prefeitura é a Presidente Lincoln. Presidente Lincoln. O Automóvel Clube é do São Francisco de Paula, então. A Presidente Lincoln. E ele trabalhava ali na loja que meu pai tinha, né? E saindo ali daquela loja, a gente conversando, aí meu irmão falou assim, poxa, Ângelo, eu tô querendo voltar pro caminho do Senhor, tô querendo ir para Igreja Evangélica Pentecostal da Pavuna, que hoje é a Nação Santa. E quando ele falou aquilo, eu falei, caraca, que legal, cara, meu irmão tem uma vida muito doida e ele tá querendo voltar. Aquilo me surpreendeu. Eu falei, pô, Renato, eu quero ir contigo também, vamos embora. E eu comecei a retornar, né, para a igreja, no caso, indo para a Nação Santa, através do meu irmão. E aí juntou a galera, eu, meu irmão Renato, pastor Clay, né, já estava ali conduzindo uma galera ainda ali. não pastor, né? Sim, mas já estava ali. Ele era diácono na época, se eu não me engano, exercendo ali o ministério, né? Daniel e tantos outros amigos, Elzéber, eu vou citar nomes aqui, vou até esquecer, mas foram pessoas também muito importantes para a minha vida, né, no meu retorno. O falecido Xandão, irmãozão, né, que o Senhor levou também. E ali a gente começou a Everton, vou lembrando os nomes, e ali a gente começou a juntos, né, retornar para o Senhor, e aí foi tremendo, porque foi um período ali de experiências assim, extraordinárias com o Senhor, de comunhão, e eu me lembro. Aí depois disso, desse retorno, tanto do Renato, depois meu, e aí o meu outro irmão que estava afastado também, o Léo, vendo o que Deus estava fazendo, ele falou, também quero voltar para o Senhor. Que maneiro, né, cara? E aí o Léo também voltou, um homem de Deus também, voltou para os caminhos do Senhor. Ou seja, foi a sequência, Léo, eu e Renato, né? E são três, né? Somos 3 homens de Deus, homens de família, fruto da oração da minha mãe, uma mulher de Deus. Ela às vezes nem não tem noção do quanto a intercessão, o clamor e as palavras dela de sabedoria do Espírito Santo foram fundamentais, né? Para a vida de nós 3, né? E foi Deixa isso. eu pegar um gancho aqui, vê o tempo aí, tá marcando, depois eu vou mandar para ele. Renato, no podcast passado seu nome foi citado. O Felipe Sobrinho falou que conheceu a Nação Santa e foi na Nação Santa que você fez um convite para ele participar do encontro. Seu irmão está falando aqui que voltou para Jesus porque você influenciou ele para voltar para Jesus. É só um recado, não vou falar nada não, mas é só um recadinho para você, tá, meu irmão? Fica ligado aí, Deus tem que te usar muito ainda. E aí a gente vê nesse testemunho, você falando aí agora, a importância do que você falou mais cedo, que é ensinar a criança. Lá quando vocês eram crianças, vocês tiveram contato com Cristo, tiveram contato com a religião, né? Com Cristo através da religião, e quando cresceram, bateu aquela sede, bateu aquela vontade e vamos voltar para os caminhos de Deus. Lembrando que, até abrir um parêntese, meu pai, né, é bom citar aqui, ele não era evangélico na época, né? Eu vivia meus pais eram divorciados, né? Meu pai, posteriormente, depois eu vou contar uma história do meu pai muito interessante, posteriormente ele se casou de novo com uma pastora também, né, missionária, Inha, tá lá na Bahia, mulher de Deus também, que eu amo de paixão. Meu pai é um homem de caráter, trabalhador, né? Aquela pessoa bem, né? Bem difícil, justa, né? Trabalhador, cara com muita sabedoria, mas assim não era evangélico. Minha mãe já era evangélica, né? Já divorciada, e casou com um homem sensacional também, que é meu padrasto, eu chamo de pai também, que é Elias, um cara fora da curva, um homem de Deus, um cara alegre, um cara leve,
O que eu estou querendo te dizer é que, apesar de todo o ensino, né, de caráter que meu pai deu tanto para mim quanto para meus irmãos, mas a questão espiritual, Somado. minha mãe trouxe esse ensinamento do Evangelho. E o engraçado, ô Tiago, é que depois, olha que loucura, eu me converti e tal, todos nós retornamos, e o meu pai, que não era evangélico até então, eu me lembro que algum tempo atrás, algum tempo, assim, alguns anos atrás, né, que passa tão rápido, Rapidinho. inclusive nesse mês fazem, se eu não me engano, 2 ou 3 anos que meu pai foi para a glória. Mas o meu pai, ele não era evangélico, ele apesar da esposa dele, né, minha madrasta, Inha, que eu chamo de mãe também, ter sido evangélica, meu pai não era. E aí ele veio aqui, ele estava morando na Bahia, enfim, foi morar lá também, há muitos anos casado com a minha madrasta. Eu tenho uma irmã também linda, que eu amo demais, a Ariana. E aí ele veio para o Rio de Janeiro, voltou para o Rio de Janeiro, eu passei para visitar eu e meus irmãos. E nesse período que ele veio para cá, ele ficou doente. Sentiu uma dor tal, foi no médico. Aí tinha uma suspeita, houve uma suspeita de câncer. O médico olhou e falou, tem uma suspeita e tal. Aí aquilo me incomodou muito, né? Só que meu pai era fumante. Meu pai ele fumava a média de 3 maços, chegou a fumar 4 maços de cigarro por dia. Caramba. Durante muitos anos. Ele foi, durante 50 anos, fumante. Chegou a fumar 4 maços de cigarro por dia. Caramba. Dessa vez, quando ele voltou, ele já não estava tão... né, já tinha diminuído. Dava lá para uns 2. Que é coisa pra caramba, imagina. E aí ele teve essa suspeita dessa doença e tal, mas graças a Deus não se comprovou na época. Mas enfim, eu sei que teve uma noite que eu não dormi. Eu não dormi. E o Espírito Santo falou assim para mim, vai lá amanhã cedo na casa do teu irmão Léo e fala de Jesus pro teu pai. Fala de mim pro seu pai. E às 6 da manhã eu fui lá na casa do meu irmão. Meu irmão estava lá com meu pai, a gente acorda cedo. Aí eu cheguei lá, e meu pai, 6 da manhã tu já ia? Eu falei, pai, preciso conversar contigo. Aí eu falei pro meu irmão Léo, né? Meu irmão dormiu. Eu falei, Léo, vamos conversar com meu pai, preciso conversar com meu pai. Léo, beleza, vamos embora. Sentamos assim. Aí eu já contei isso também na igreja. Aí eu falei assim, pai, deixa eu te falar um negócio. Você crê em Jesus? Ele falou, eu creio. Você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida? Ele pode salvar a tua vida, pai? Ele falou, eu creio, Ângelo, eu acredito. Eu falei, então por que você ainda não tomou essa decisão? Por que o Senhor ainda não confessou? Isso eu na varanda, assim. Aí ele falou assim, aí ele estava com um cigarro na mão. Aí ele botou pro cigarro assim, ele falou, eu fumo, Ângelo. Aí eu falei, e quem te disse que isso te impede de ser salvo? Falei, pai, o que é pior? Um assassino ou um fumante? Alguém que mata o outro ou alguém que fuma? Aí ele falou assim, eu acho que um assassino, né, meu filho? Porque o assassino ele está matando, tirando a vida de alguém. O fumante está matando a si próprio. Falei, pois é, pai, os critérios de Deus são muito diferentes do nosso. A Bíblia fala, pai, que aquele que aborrece o seu irmão é homicida, é assassino. Aí ele, o que tu está querendo dizer com isso? Eu falei, pai, eu estou querendo dizer que saber que na igreja, num culto, às vezes tem milhares de irmãos ali que falam mal e que aborrecem o outro, e que nos padrões de Deus ele é considerado como assassino. O que eu estou querendo te dizer, pai, que a salvação não está atrelado ao cigarro ou à pessoa, mas a Cristo, a crer em Jesus. A Bíblia fala, se você crer no Senhor como Salvador, confessar com seus lábios, Ele é fiel para te salvar. É assim que funciona a salvação. E o que me impressionou, Tiago, é que apesar de tanto tempo conviver com cristãos,
Meu pai olhou espantado e disse assim, ué, então eu posso? Eu falei, pode. Caramba. Ele falou, eu posso ser salvo hoje? Eu falei, pode ser salvo, você vai ser salvo agora, pai. Você crê? Aí ele, eu creio. Eu falei, e o cigarro? Eu falei, pai, não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus que vai começar a ministrar no senhor e incomodar o senhor, para o senhor parar de fumar. Eu não vou falar nada. Ele falou, então eu quero aceitar Jesus. E naquela hora ali estava eu, ele, o Renato não estava eu e Léo. Aí o Léo fez uma oração de confissão com ele confessou a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Choramos, Imagina. né? Choramos, foi algo tremendo. Na varanda ali da casa do meu irmão. E ali ele aceitou Jesus. E o interessante é que ele já tá assim, aí ele voltou para a casa dele na Bahia, e aí lá ele falando que naquele período ali, ele me ligou e falou, Ângelo, ó, eu fiz um propósito com Deus. Poxa. Eu vou me batizar, eu vou deixar de fumar, eu vou me batizar. E dito e feito. Ele decidiu, ficou 3 meses sem fumar, marcou o batismo. Falou, daqui a 3 meses é o meu batismo então. Pode deixar marcado. E eu não vou fumar. Caramba, mano. E ali ele até fala, pô, Ângelo, Senhor, eu me divorciei num casamento de 50 anos fumando. E eu sou liberto. E ele se batizou, né? E eu me lembro que, assim, ele me contando igual criança do evangelho, do que ele fazia, pregando e desfrutando das coisas de Deus, sabe? Da sabedoria, falando do que Deus estava fazendo. E uma alegria assim, que, rapaz, eu até me emociono, porque ele parecia uma criança, nasceu verdadeiramente de novo, desfrutando do evangelho. Cara, que maneiro. Né? E ele falava para mim, cara, a melhor coisa da minha vida, a melhor coisa é servir ao Senhor. E aí, olha como é que Deus é tremendo. Meu pai, depois disso, ele vem pro Rio. Passou 2 anos, mais ou menos, não lembro. 2 ou 3 anos, 2 anos. Ele veio para o Rio de Janeiro, chegou aqui, veio para visitar também, normalmente passou mal. Passou mal, ficou internado no período da pandemia, 2019, início de 2020, mais ou menos, né? Então, estamos em 2025, né? Então tem quase 5 anos. Aí ele veio para cá, isso foi 2025, no mês de setembro de 2025. Ele veio para cá, aí passou mal, veio visitar a gente, passou mal, foi para o hospital, ficou internado, né? Tendo algumas debilidades, assim, ele teve aí teve, acho que um princípio de infarto, não lembro bem o que foi. Aí, no meu aniversário, dia 20 de setembro, eu falei com a minha esposa, falei com a Mariana, eu vou passar meu aniversário com meu pai no hospital. Passei meu aniversário com ele no hospital. No outro dia, no dia 21, eu tive que viajar a trabalho. Aí a minha madrasta foi lá, ter com ele lá no hospital. Aí passou a noite, o dia, né, a noite ali. Aí eu estava trabalhando e recebi uma ligação. A ligação de que ele tinha passado mal, muito mal no hospital, e que veio a falecer no dia 21, dia 21 de setembro de 2020. E aí, só que a minha madrasta contando que quando como é que foi, né? Ela falou, Ângelo, estava aqui, a gente começou a louvar no hospital, louvar, e ele cantando, e ele apertou a minha mão e passou mal e partiu para o Senhor. Caraca. Ou seja, ainda teve o privilégio de partir para o Senhor adorando a Deus. Na verdade, ele terminou uma adoração aqui na terra e já entrou numa adoração celeste. E aí eu me lembro que no enterro dele, eu conversando com meu irmão Léo, aí o Léo falou assim, Ângelo, quando meu pai se converteu aqui, eu falei para Deus assim, Senhor, eu não quero só que meu pai seja salvo, eu quero que ele desfrute a salvação aqui na terra. E Deus, igual aquela passagem bíblica, Deus deu mais um período de vida,
E eu creio que com meu pai foi assim, era para ele ter ido antes, mas pela graça Deus, eu acho que esticou mais alguns anos dele aqui na terra, para que ele desfrutasse do evangelho aqui na terra. E fica um recado, que o evangelho, a gente entende da salvação, de viver nos céus, da vida eterna, mas viver o evangelho aqui na terra também é algo tremendo. Então ainda ele teve esse privilégio de vivenciar o evangelho aqui na terra também. Cara, isso é muito bom, irmão. Não conhecia isso não, cara. É o que eu falo pro pessoal sentado aqui, às vezes a gente conhece muito superficialmente as pessoas, né? A história de quem principalmente está de frente. Eu não sabia que você tinha uma outra irmã, não sabia da conversão do seu pai que foi dessa forma, sabia que ele tinha se convertido, mas não que foi dessa forma. Puxando a linhazinha lá ainda quando você era jovem, agora, como é que a Mariana entrou na sua vida? Eu era? Não, você era. Você era mais jovenzinho. Era. Agora você é mais maduro. Pô, a Mariana, cara, a Mariana é o caso à parte, né? Rapaz, a Mariana, como é que... eu lembro de cada detalhe, de tudo. Eu me lembro quando a primeira vez que eu a vi na igreja, eu, né, adolescente, jovem, né, já... E eu olhei para ela e falei, cara, que garota linda. Eu falei, caraca, que garota bonita. Sabe como é que a igreja era pequena? Chega uma garota nova, todo mundo fica de olho. É natural, não tem jeito. Tem como. E aí, quando eu olhei, assim, né? Hoje o pessoal deve falar, eu estou olhando para minha filha. Hoje não acontece, não. Tem filha. E eu olhei e falei, cara, que garota linda, que garota... E aí eu olhei, me apaixonei, mas fiquei quieto, porque eu era mitidão, achava, né? Não queria demonstrar meus sentimentos, aquela coisa que dá uma de quê? Difícil, de difícil para todo. Mas eu olhava e falei, caraca, eu nunca vou demonstrar isso, mas essa garota é muito linda. E aí eu posso dizer que foi amor à primeira vista, né? Caramba. Mas enfim, o tempo passou, foi passando. Eu também lá não era esse exemplo todo, né? Foi passando, rapaz. Aí eu me lembro que teve esse períodozinho né, de meio lá, meio cá, né, que eu falei, da igreja. Isso. E eu me lembro que uma vez eu já gostava da Mariana, apesar de nunca ter namorado ela, mas eu gostava dela. Eu fui para um retiro de carnaval. Aí eu me lembro que nesse retiro o pastor Carlos, né? Eu falo muito isso, e eu gosto de, assim, nessas conversas, falar o nome das pessoas, honrar as pessoas, sim, né? E aí o pastor Carlos deu uma palavra sobre ser templo do Espírito Santo, e ele falou que quando você fica com uma pessoa, né, e alguém toca em você como não deve, ele falou que você está violando o templo do Espírito Santo, e aquilo naquela época, naquele retiro, mexeu muito comigo. E eu falei, cara, eu não quero ficar com ninguém. Meu corpo é templo do Espírito Santo, eu tenho que zelar por ele. E a partir daquele momento eu falei assim, eu quero ficar com a pessoa que eu vou casar, cara, não quero ficar indo atrás de ninguém. E eu orava a Deus naquilo, né? E a Mariana também, por incrível que pareça, essa palavra também ministrou o coração dela. Passou um tempo, passou o retiro, entrou acampamento, essas coisas, e passou um tempo. Eu me lembro que um dia eu descendo a igreja, que era na Rubens Paiva, ali na Pavuna, na Capitão Gouveia, perdão. Lá em cima. Eu descendo com os amigos, né? Eu gostava dela, mas eu não tinha coragem de falar para ela. Que eu olhava para a cara dela e falava, caraca, essa garota vai me dar um fora. Mas eu não aguentei. Eu falei, o coração falou mais alto. Eu falei, o coração falou mais alto. Falou. Aí na descida, assim, eu indo embora para pegar o ônibus, ela para pegar o ônibus dela, e mais alguns amigos, eu fui e me declarei. Eu falei, pô, eu gosto de você e tal. Aí ela, assim, sem me dar muita confiança, falou, não, tá bom. Sem muitas palavras, mas você não tá bom. Tchau, vai ficar com Deus. Sem graça e tal, ela, não, tudo bem, vamos tentar namorar e tal. Enfim, era assim, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha direct. Porque a gente usava dele orelhão, não tinha direct, não, era direto, irmão. Tinha que ser tete a tete. Aí eu fui, conversei com ela, ela aceitou, né? Muito relutante, mas aceitou, graças a Deus. Essa insistência. Aí
E ali nós começamos, né, a nos conhecermos. E aí surge, começamos a namorar, isso a 2 de fevereiro de 2002. Não, 24 de fevereiro de 2002. Foi quando a gente oficialmente nós começamos a namorar. E de lá para a eternidade, né? Caramba. Esse ano a gente faz 21 anos de casado. E ali a gente começou o nosso relacionamento, que foi tremendo, tremendo. Foi bênção de Deus mesmo. Milagre atrás de milagre, né? É, milagre atrás de milagre. Rapaz, milagre atrás de milagre. O ministério profético, ele foi confirmado desde jovem ou depois? Aconteceu alguma coisa que marcou e... Não, agora eu entendi qual é o meu chamado. Deixa eu só, Tiago, antes de falar da questão do ministério profético, ainda falando sobre casamento, eu gosto de contar essas coisas, mas eu me lembro que eu e Mariana, nós tivemos um namoro assim, né, muito temente a Deus, aquela coisa toda, e eu me lembro quando eu fui casar, no dia 2 de novembro de 2024, que foi o dia do meu casamento, dia de finados, você estava lá, dia de finados. 2004, perdão. Eu me lembro que tinha dado sempre 2 de novembro, pode reparar que chove. Chove muito. E a Mariana queria casar no sítio. E eu tinha marcado meu casamento no sítio, só que deu chuva, deu muita chuva naquele dia, a previsão de chuva. E eu de madrugada, o casamento seria 11 horas da manhã, e na madrugada do dia 1 para o dia 2, eu sem dormir, ansioso, o casamento, eu falei, caramba, vai chover, eu preocupado. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, meu casamento é amanhã, eu fiz uma aliança contigo, nos guardamos, né, para casarmos diante do Senhor, do altar. Eu falei, Senhor, que o tempo esteja bom, Deus. Vai ter muita gente, festa de igreja. Na minha época, você convidava a igreja toda para o casamento. Tinha mais de 400 pessoas para o casamento. Haja estrogonofe, não tem jeito. Era pratinho de estrogonofe. Não tinha jeito. Haja estrogonofe. E aí eu peguei e orei ao Senhor, falei com Deus. E Deus falou no meu coração assim, fala então, pro sol parar sobre o teu casamento ali, pro céu se abrir, e eu igual um maluco de madrugada, Senhor, então o céu vai se abrir, eu creio nisso, em nome de Jesus, meu casamento pertence ao Senhor e tal. Enfim, no outro dia, amanheceu, fui para a festa no casamento, e aí, Tiago, eu me lembro que o tempo estava lindo, e eu falei, glória a Deus, eu feliz da vida, as pessoas felizes. E eu me lembro que quando eu fui casar, tinha uma ilhazinha. Você lembra lá onde eu casei? Um lago. E um lago, uma pontezinha, uma ilha. E quando eu fui para essa ilha, que estavam ali os padrinhos e o apóstolo Dirley e Cláudio ali. E quando eu me dobrei ali diante do altar, no casamento, me veio um sol muito forte em cima de mim, da Mariana ali daquela ilha. E quando aquele sol bateu assim, o Espírito Santo no meu coração falou assim, no meu coração ele falou, eu não falei que eu estaria presente? Então esse sol representa a minha presença aqui, minha aprovação. E eu começava a chorar, a Mariana a chorar, e o pastor Dirley não conseguia celebrar o casamento, porque ele também estava chorando, mas por causa da presença do Espírito Santo de Deus ali. Então é uma experiência também muito bacana, que eu gosto de contar isso, né? Eu acho que, porque quando você vai entrar na questão profética, do chamado profético de Deus, de algo específico, né? Não tem algo específico, mas são vários pontos, né? Eu acho que são construindo. Isso, é uma construção diária que você vai tendo várias experiências com Deus que vai fortalecendo, amadurecendo, vamos dizer assim, a fé, né? Então é importante contar isso. E aí, respondendo o que tu perguntou aí sobre em que momento, né? Qual foi a pergunta que você falou? Quando você entendeu a confirmação do chamado profético. Então, vamos lá. Foi antes do casamento? Quando você já era mais jovem? Então, foi depois? A confirmação. Então, não o chamado. Às vezes a gente sente assim, eu
eu acho que eu tenho chamado para ser Isso. pastor. Mas a confirmação, quando você recebeu a confirmação para você, Então, em você. a confirmação, primeiro eu entendo que essa confirmação, ela tem que ter uma chancela, né? Alguém tem que chancelar aquilo, alguém tem que, uma autoridade, eu entendo isso, maior, vamos se dizer assim, ela tem que confirmar isso. Isso vem muito do apóstolo Dirley, as palavras dele, né? Apóstolo Dirley, pastor Clay, né? Pessoas importantes, a profeta Lúcia também. Então, essas três pessoas, assim, com relação ao chamado profético, eu acho que eles foram fundamentais para isso. Mas o que acontece? O que me marcou mesmo foi no dia 7 de setembro, eu não lembro o ano, mas foi 7 de setembro. Não sei se você vai associar 7 de setembro ao dia do aniversário da igreja, né? E é também o dia da independência do Brasil. Eu tive um sonho. Eu não lembro o ano, mas eu me lembro que o presidente era o Lula na época, do primeiro mandato dele. No primeiro. Não tinha direita, não tinha esquerda, não tinha nada disso, as pessoas não sabiam isso. Mas eu tive um sonho, e nesse sonho eu sonhei que eu vi uma casinha, nessa casinha tinha uma mulher nua nessa casa, só que a parte de cima nua. E ela estava com os seios dela todo machucado, todo ferido. E essa mulher apareceu nessa casinha, eu olhei, eu falei, o que é isso? E nisso estava lá o presidente da época, que eu citei aqui, estava lá dentro, nessa casa com ela. E ela toda ferida, machucada, espancada. E eu até me emociono, e quando eu olhei assim, eu falei assim, quem é você? Eu perguntei para essa mulher. Eu vi aquela cena naquela casa, o presidente e aquela mulher, eu falei, quem é você? Ela falou, sou a pátria amada. Brasil. Aí eu acordei. Eu falei, caramba. Aí eu contei pro na época, pastor Dirley. Eu falei, pastor, eu tive um sonho assim, 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 justamente no aniversário da igreja. Aí ele falou, Ângelo, isso é um sonho profético. Você vai contar esse sonho à noite na igreja. Nós vamos orar, clamar pelo Brasil. Eu lembro dessa noite. Lembra, então? Nós vamos clamar pelo Brasil. Eu creio que você tem um chamado profético a nível da nação brasileira, e é preciso orar por isso. Orar pelo Brasil. Interessante que falar isso, tu vai falar, poxa, Ângelo, isso aí é chover no molhado, né? Você falar isso agora, mas imagina isso, Tiago. Pô, tô falando o quê? Há mais de... devia ser quase 20 anos atrás. Acho que foi 2002 que ele... Eu não sei o período, mas é muito tempo atrás. Eu nem lembro se eu estava casado na época já. Mas é mais de 15 anos atrás. Não tinha direita, não tinha esquerda. As pessoas, as igrejas ainda não tinham o costume de orar pela nação brasileira. Não tinha. E ali entramos num clamor pelo Brasil, e ali foi quando eu entendi de fato, porque também veio de uma autoridade, né? Você não se auto-reconhece mais alguém. Eu costumo dizer que o chamado profético é assim. A Bíblia fala assim, Deus chamou apóstolos, né? Fala, Deus chamou para a igreja, né? Para aperfeiçoamento do santo, apóstolos, profetas, e assim vai, mestres, né? Evangelistas e mestres, pastores, evangelistas e mestres. Mas fala apóstolo e profeta. Por quê? Eu costumo dizer... Porque o profeta, às vezes Deus vai dar algumas revelações muito grandes, né? Mas só que o profeta só vai ser usado na unção quando ele se submete ao apostolado, que é quando ele é exprimido. Porque às vezes Deus dá revelações, vai trazer revelações muito grandes, porém a submissão, entende? A submissão
ao apostolado, ou seja, submissão à missão da igreja, à missão do Senhor, essa submissão é que vai te espremer para que a unção seja derramada. Então, eu costumo dizer que o profeta, ele pode ter níveis de revelação muito alto, nível de revelação muito alto, mas ele tem que sempre estar debaixo de uma autoridade. Porque se ele não estiver debaixo de uma autoridade, ele não vai fluir na unção de Deus. E aí tu vai ver biblicamente, você vai ver Samuel, nível de revelação, né? Mas Samuel, ele era submisso ao rei Davi. Embora Davi admirava Samuel, mas Samuel se submetia a Davi. E por se submeter a Davi, ele fluía na unção. Você vê que o próprio Samuel costuma dizer muito isso. A Bíblia fala que Samuel foi chamado por Deus para exercer, né, o chamado profético quando era jovem. Mas só que Samuel teve que perguntar, quando Deus chamou ele não sabia. Alguém está me chamando. Isso. E ele foi ter com Eli. Só que Eli, cara, se você imaginar, Eli era um cara fora do peso, gordinho. Era um cara bem acima do peso. Era um cara que tinha perdido os filhos. E era um cara que estava sem crédito. Que estava perdendo na verdade, estava sendo retirado do ministério por conta dos filhos. O próprio Deus retirou ele. Mas mesmo assim, Samuel teve que ouvir o conselho de Eli, se submeter a Eli, para saber como se comportar. Porque quando ele ouviu a voz do Espírito de Deus, ele não sabia que voz era aquela. E ele falou, Eli, tu está me chamando. E ele falou, olha só, Samuel, você vai dizer assim, fala, Senhor. Eis-me aqui, fala, Senhor, que teu servo está ouvindo. E é esse talvez o erro de muitos profetas de hoje. É que não querem ouvir a direção, não querem se submeter à autoridade. Sim. Então, todo profeta tem que se submeter a uma autoridade. Porque se ele não se submeter a uma autoridade, se ele não entender que o profeta está para servir a uma autoridade, ele nunca vai fluir na unção. Se Samuel desprezasse Eli, com certeza ele não seria o Samuel. Verdade. Então, é importante. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, é claro, eu entendi, tive um entendimento através do apóstolo Dirley, que é um homem de Deus, né? Nível de autoridade, conhecimento, uma pessoa... Eu acho que eu não conheci alguém na Terra igual ele, né? Em termos de caráter, em termos de temor ao Senhor, de ensinamento da palavra, um homem de Deus assim ímpar. Graças a Deus, o privilégio que eu tenho em servi-lo e estar ali no ministério com o apóstolo Dirley e a apóstola Cláudia também. Homem e mulher, um casal de Deus. Mas isso veio muito através dessa percepção dele, né? Talvez eu não conseguia entender ainda a voz de Deus, o chamado de Deus. E ele falou, você tem um chamado profético. E isso foi, claro que ao longo do tempo, né, até hoje, assim, tu vai vendo, Deus vai confirmando. Mas o que me marcou foi esse dia. Esse dia marcou meu ministério, nessa área. Exatamente. Você também dentro da igreja fez algumas coisas, né? Algumas coisas como tocar bateria. Eu entrei na época que você tocava bateria, né? Agradeço muito por ter se aposentado. Muito obrigado. Brincadeira. Você também foi líder de jovens durante um período. Conta um pouquinho pra gente dessa como é que foi essa experiência de liderar jovens? Foi algo difícil, como as pessoas falam? Ou foi algo mais... De jovem? Rapaz, eu acho que todo líder, de algum momento na vida, todo pastor, ele, em algum momento da vida, ele vai liderar jovem, não tem jeito. Faz parte da escola, né? E ali, assim, foi maravilhoso o período que eu trabalhei com jovens, foi tremendo. E eu comecei com o pastor Clay e pastora Simone. Pastor Clay, um mentor para mim também, um homem de Deus, assim. Eu costumo dizer que na minha vida, tanto na vida profissional, né? Minha primeira loja que eu tive foi o pastor Clay que me deu.
Meu primeira aventura, vamos dizer assim, na política, pastor Clay que me colocou. Então, aquele homem ali um conselheiro na minha vida profissional, na minha vida ministerial, no meu casamento também, um cara sensacional. E ele me inseriu, né, auxiliando ele ali, e ele começou a me inserir na liderança dos jovens na época. E ali eu comecei um trabalho com jovens que, pô, muito bom. Depois fiquei um tempo distante, retornei de novo, trabalhei com jovens novamente. E agora não estou... atuando diretamente. Isso aí. Tá me faltando criatividade. Pegando esse gancho aí, cara, como é que foi a sua vida profissional? Você falou já ia esquecer, tá? Uhum. Você falou da autopeça, você pegou a loja do Clay, você começou a trabalhar com o Clay. Esses dias a gente estava lá na igreja do Recreio, o Clay até falou, não, a gente estava lá na São Santa mesmo, primeira caverna de Adulão, e ele falou sobre... Ele postou uma foto nossa lá na loja. Foi. Como é que foi isso? Você saiu da escola e já foi trabalhar direto com ele? Você trabalhou também um tempo com seu pai? Você foi na loja do seu pai? Então, vamos lá. Na verdade, eu comecei... Eu sempre trabalhei desde novo. Né? Meu pai tinha uma fábrica de porta-janela que ele distribuía para... Na verdade, assim, meu pai ele tinha um ferro velho. Eu gostava de trabalhar no ferro velho com ele. Depois meu pai foi abrir uma fábrica de porta, janela. Ele distribuía assim em média escala, né? No Rio de Janeiro todo. Graças a Deus o negócio foi indo legal, tinha uma quantidade de funcionário bacana. E eu comecei a trabalhar ali com ele, ralava mesmo, igual peão, irmão, carregando porta, janela, pintando. Era... Fazendo o que tinha que fazer. Eu gostava de trabalhar. Não era o filho do patrão, era o cara que trabalhava. Peão mesmo, caía pra dentro. Né? Mas sempre estudei, né? Me formei, nunca parei de estudar. Mas comecei a trabalhar muito ali com meu pai. Depois meu pai teve lojas, né? Também tinha fábrica de loja, eu trabalhava junto com meus irmãos, tanto o Léo quanto o Renato. No Isso, exatamente, no varejo também. Depois disso, aí meu pai... os negócios já não estavam indo muito bem, ele parou, aí ficou eu e meu irmão um pouco de frente ali, também não foi, o negócio não foi, e aí parei de trabalhar ali com meu pai, os negócios não deram certo, faliu a empresa dele, foi um período também muito difícil, né, muito difícil pra gente, e aí nesse período aí, eu me lembro que meu pai, quando ele saiu, que ele não saiu do Rio de Janeiro, ele estava desanimado, triste, né? Quando ele estava fumando pra caramba nesse período que que as empresas quebraram. Eu me lembro na hora que ele estava indo embora, ele falou, poxa, filho, infelizmente eu não toquei os negócios, ficaram muito ruins, não tem como eu permanecer aqui no Rio de Janeiro, não tem clima, não tô... E eu falei assim, pai, pode ficar tranquilo que eu sei o homem que o senhor é. E pode ficar tranquilo na criação que você deu para os teus filhos e tal. E aí ele foi embora. E aí tentamos tocar aqui, enfim, não deu certo. Aí, depois disso... Então o comércio está na sua veia desde sempre. Aí foi... Eu comecei... Aí eu comecei a trabalhar, eu estudava, eu estava no período novo ainda, então eu estudava, aí, tem que trabalhar. Aí comecei a trabalhar no sacolão, de um amigo meu, né, fazendo outras coisas, mas fui trabalhar no sacolão do amigo meu, eu sempre era correria, já vendi alho, né, já vendi coisas ali no centro do Vilar, mas eu peguei e fui trabalhar no sacolão de um amigo meu também, que faleceu no Covid, Otto, né? Cara, trabalhador também, trabalhava, não sei se você conheceu ele, ali na Praça da Bandeira. E aí, fiquei trabalhando um tempo ali com ele. Me chamou, eu falei, vamos embora, tal. Só que o que acontece? Nesse período aí, eu voltei para os caminhos do Senhor e tal. E eu queria muito estar envolvido nas coisas de Deus. Eu não tinha tempo, trabalho domingo a domingo. E aí foi quando o pastor Clay, que estava com uma autopeça, ele me chamou. Ele falou, Ângelo,
poxa, tu quer trabalhar comigo? Eu falei, quero. Eu quero, porque eu quero me dedicar mais também ao reino da igreja e tal. Tava, pô, amando, né? Viver as coisas de Deus. Eu queria desfrutar. Porque voltou aquele primeiro amor, né? Aquilo tudo. E aí, o pastor Clay ele não era pastor na época, era diácono da igreja, comecei a trabalhar com ele na loja dele. Eu, ele e Simone. Lembra do ano? Ah, não lembro, cara. Não lembro o ano. Não lembro, não. Mas enfim, deve ser 2001, 2002, por aí. Comecei a trabalhar com ele. Na loja, trabalhando. E aí, ele falou assim, Ângelo... Aí ele foi chamado ao pastorado. E quando ele foi chamado ao pastorado, ele falou, Ângelo, não tem como eu ficar na loja e exercendo o pastorado por tempo integral. Eu não tenho como dedicar as duas coisas. Ele falou, mas você agora vai assumir a loja. Ou seja, ele me deu a loja. E ali eu comecei minha vida de comerciante, trabalhando na loja, no comércio. E foi indo. Aí dali fui abrir mais 3 lojas, até 4 lojas, né? Fui expandindo, Fiquei um bom tempo ali, né? Depois meu irmão Léo entrou em sociedade também comigo na época. Ele continua até hoje no ramo de autopeças. Não é mesmo autopeças? Lá dele é em Austin. Não é essa do Metrópole. Do Metrópole, não. Lá em Austin, mas graças a Deus, Deus tem abençoado também, um homem generoso também. E graças a Deus está fluindo bem, rompeu nessa área. E aí eu comecei com loja, trabalhando, né? Aí já eu e Léo, a gente caindo para dentro, trabalhando bastante. Aí chega em 2010, cara. 2010, acho que 2009, 2008, alguma coisa assim. O pastor Clay vai lá na minha casa e falou, poxa, Ângelo, a gente acha que a gente tem que lançar alguém na política, alguém que tenha... E o nome que veio na mente foi você. Eu falei, vambora, que vier. Eu com 20 e poucos anos, tu acha que é dono do mundo, acha que tu pode fazer tudo, né? Eu falei, vambora. Isso acho que foi em 2009, se eu não me engano. Eu já vim em 2010 para deputado. Falei, vambora, vamos para dentro. E aí comecei a loucura. Aí eu tinha loja e fazendo campanha. Ainda fiquei nesse período aí, né? Aí depois disso tive outras coisas também. Tive outros trabalhos, outros empregos. E aí eu ia conciliando, né? A questão ministerial, a questão de trabalho, e assim eu fui indo, fui até hoje. Até hoje. Muito bom. A gente vai dar uma paradinha aqui agora, que chegou o nosso lanche. Não sei se você conhece, acho que você não conhece a Mose Alimentos, né? Não há quem não conheça a Mose Alimentos, nossos amigos Léo e Elaine. Aí chegaram aqui os salgadinhos pelo delivery, vieram lacrados, deixa a gente abrir aqui. Opa! Elaine faz aniversário junto comigo, 20 de setembro. Bruno, dá pra pegar aqui? Vai pra principal. Caramba! Ali, ó. Meu Deus! Tem aqui o salgadinho, mandaram também um bolo de mousse de limão. Caramba. Maravilhoso, olha. Meu Deus! Deixa eu botar pra cá assim. Deixa eu botar esse salgado aqui pra trás. Pá. O Léo já veio? O Léo ainda não veio. O Léo, para quem está ouvindo aí, o Léo está fugindo, tá? Para quem está nos ouvindo, por incrível que pareça, o Léo está fugindo. Mandaram também as tortas pra gente. Como eu sempre costumo dizer, a Mose Alimentos, a loja está ali na Praça da Carioca. Você pode chegar lá, pegar na hora, você pode encomendar, pode ligar. Tem um delivery que atende São João de terça a domingo. É só entrar lá no Instagram, Mose Alimentos Loja, e lá você encontra todos esses produtos aqui, e muitos outros. Kit Fest, semana retrasada a gente teve um bolo de ninho com Nutella, meu irmão, quase que o bolo acaba antes de tudo aqui. E a gente vai dar uma paradinha agora pra gente poder estar fazendo o nosso lanche, tá? Para logo, peça pelo delivery. Para logo, né? Mose Alimentos.
Ah, não, Bruno, essa taça de camarão aí é só quando o patrão vier. Quando o patrão vier, vai ter a taça de camarão. Valeu, gente, vamos comer aqui. Gente, voltando aqui ao nosso segundo bloco agora, a gente vai entrar no tema da nossa conversa. Vou dar uma lida aqui para a gente poder entender mais ou menos. A Bíblia nos mostra que a voz profética esteve presente nas decisões políticas de Israel e de Judá. Profetas eram conselheiros dos reis, guiando-os, repreendendo-os e ajudando a manter princípios éticos e espirituais. Hoje, nesse segundo bloco, a gente vai explorar como isso se conecta à nossa realidade. Vou usar alguns exemplos aqui, Ângelo, para a gente ter como base. Por exemplo, você citou lá, Samuel foi o conselheiro de Saul e Davi, ungindo-os como reis e transmitindo instruções de Deus. Natã, conselheiro direto de Davi, repreendeu e também transmitiu a promessa divina sobre a sua linhagem. Gade orientou nas decisões importantes de Davi também, com a escolha entre praga ou oferta ao construir o altar. Elias confrontou os reis Acabe e indiretamente Josafá, defendendo a vontade de Deus. Eliseu aconselhou Jeorão, Jeú e outros muitos reis, influenciando decisões políticas. Hoje, como é que você vê o seu papel dentro da política sendo um desses conselheiros? Hoje você exerce, até mesmo na última campanha que a gente teve aí, né, que se passou, isso ficou bem nítido, bem claro na sua vida, esse exercício do profeta conselheiro ali ao lado dos políticos. Então, Tiago, eu costumo dizer o seguinte. Lembra no início da nossa conversa que eu disse sobre o profeta estar servindo, estar submisso a alguém? E eu dei o exemplo de Natã, né? Samuel e tantos outros. O que acontece? A função profética hoje não, a Bíblia vai dizer isso, é o discernimento. Eu acho que isso é fundamental. Você poder discernir os tempos, discernir as estações. Primeira coisa, né, é discernir a palavra. Sim. Né? Mas é você fazer isso, é você ter essa percepção que muitos não têm. Então, geralmente o profeta que você vai ver na Bíblia não diferencia hoje, eles estavam ali para aconselhar, de alguma forma, os reis, os governantes. Eu vou dar um exemplo aqui do próprio Daniel, que também tinha uma vocação profética. O próprio José. Sim. E ali você vê algo interessante, porque você vê que tanto na situação, tanto na de José, né, com Faraó, e na de Daniel com Nabucodonosor, ambos estavam aflitos por causa de sonhos que eles tiveram, e naquela agonia, os sábios, né, que estavam com eles ali, ou seja, os ministros, vamos dizer assim, que estavam ao lado deles, não sabiam discernir aquele sonho, não sabiam discernir, não sabiam trazer respostas para aquela angústia que afligiu os reis. E a angústia que afligiu os reis naquele caso,
naturalmente seria uma angústia que iria afligir toda a nação. Naquela situação ali, tanto a nação do Egito quanto a nação da Babilônia. E aí, num determinado momento, em que nenhum dos sábios consegue discernir aqueles sonhos, Daniel, né, no caso de Nabucodonosor, tanto Daniel quanto José, no caso do Egito, eles trazem, através do Espírito Santo de Deus, uma revelação, um discernimento daqueles sonhos. E não somente discernimento, mas no caso de José, mas também de que forma o rei deveria agir para a interpretação e a execução. Exatamente, exatamente. De como ele iria executar aquele sonho, como ele deveria organizar para que o povo não padecesse, para que o povo a nação do Egito ali e do mundo não entrasse, embora entrou numa crise, mas fez com que o Egito pudesse sustentar todo mundo. E o mundo inteiro. Todo mundo, a si próprio todo mundo, e trazer uma certa estabilidade para o governo. Então, às vezes, quando a gente associa a questão profética, a gente vê muito uma revelação de entregar, de falar em línguas estranhas, mas pela CPF, passado. Isso. Mas, na verdade, você vai ver biblicamente, trazer palavras de sabedoria, direcionamentos, organização, é muito além. Porque se você olhar, Tiago, a Bíblia, quando fala do Espírito Santo, ela fala que o Espírito, ele conhece a mente de Deus, prescruta a mente de Deus, em 2 Coríntios fala sobre isso, e fala que esse mesmo Espírito está em nós, ou seja, o Espírito Santo, ele está em nós, e ele traz a revelação do que Deus quer, do que Deus deseja. Então, esse Espírito Santo, ele traz sabedoria que a mente humana, natural, não consegue trazer. Discernimento que o mundo não pode discernir. E a Bíblia fala que o Espírito a tudo discerne. Então, o chamado profético, ele é essencial para a questão política. Os profetas verdadeiros, às vezes, não dão um aleluia, não dão glória a Deus. E existem até profetas anônimos que estão ali do lado de grandes reis, de grandes autoridades, e às vezes dão uma direção, dá uma palavra de sabedoria, traz palavras que talvez acalme as autoridades, entende? Então, é algo simples, porém poderoso. Então, eu acho que é fundamental nesse tempo, como todos os outros tempos, obviamente, o profético ali na questão política. Agora, lembrando, Tiago, que eu falo o seguinte, a gente tem que ter esse discernimento e sabedoria também até no falar. Por quê? Quando você citou o caso de Natã, a Bíblia fala que quando Davi caiu, né, em adultério, e ele havia, naquela ocasião, mandado colocar Urias na linha de frente para que Urias morresse na batalha. Foi. Não é isso? Porque Davi havia cometido um ato de adultério com a mulher de Urias. O que acontece? Davi não tinha percebido a gravidade daquilo que ele tinha feito. E aí o profeta Samuel, ao lado de Davi, ele pega e começa a contar uma história. Ele já sabia onde ele queria chegar. E ele começa a contar uma história. Imagina alguém que perdeu, se não me engano, a sua ovelha, sei lá, tal, a sua única que tinha e tal. O que esse cara merece acontecer com ele, Davi? Ele merece morrer, ele merece ser preso, enfim, ele merece ser assassinado. Aí o Natã, com toda a sabedoria, fala, então, meu rei, esse é o Senhor. Essa pessoa que eu estou falando foi o que o Senhor fez com Urias, com a mulher de Urias. Detalhe, com toda a submissão, né, mano? Exatamente. E aí Davi... Então, olha é uma passagem que às vezes passa desapercebida, mas olha a função profética com sabedoria diante do rei, fazendo o rei reconhecer o seu pecado, reconhecer a maldade que foi feita por causa de uma palavra de sabedoria.
Lembrando que o profeta, ele está submisso à autoridade, mas ele não é subjugado a essa autoridade. Ele é subordinado ao Espírito Santo. Ele está ali para servir o rei, mas não para ser subordinado, subserviente do rei ou das autoridades. Ele está ali para servir ao rei, trazendo uma palavra do Espírito Santo, ainda que seja dura, mas com sabedoria. Agora imagina se Natan falar assim: ei, Davi, vem cá, você merece isso, isso, isso. Provavelmente Davi não ia ouvir ele, ia matar Natan também, sim, porque ele estava ali com o coração duro e não traria o arrependimento e a mudança na vida de Davi e, consequentemente, de todo o povo. Porém, ele teve a sabedoria e o discernimento de colocar as palavras de uma forma que o rei Davi chegasse à consciência do pecado que ele estava cometendo. Entende? Então, eu falo isso porque a gente precisa entender o que de fato é ser um profeta na política. E aí a palavra de sabedoria, a palavra bem colocada e como ela é colocada. Entendeu? Isso é fundamental. Não adianta você chegar, eu falo isso, cheio de evangeliquez, cheio de usar termos, jargões nos meios, no meio das autoridades. Nada. Isso não muda nada. Jargão não muda nada. Agora, a palavra de sabedoria, ela faz a pessoa refletir, faz a pessoa pensar, né? Então tem que ter essa cautela, tem que ter essa sabedoria, tem que ter essa tranquilidade. Não adianta ser um cara chato, não adianta querer ser um santarrão, não é por aí. Mas é no dia a dia, é no processo, é você sabendo colocar as palavras com sabedoria. Então, acho você acha que no atual momento que a gente vive da política nacional, vou nem falar municipal nem estadual, mas na atual política nacional, você acha que realmente tempos difíceis, mais difíceis do que a gente vive hoje, eles vão se concretizar? Porque tem uma linha que fala, não, Deus vai mudar, Deus vai prover, não vai acontecer. Mas tem uma outra linha que fala, não, Deus vai permitir que aconteça, assim como aconteceu durante toda a história da Bíblia, para que o povo se una de novo e mude. Então, depende de como a gente vê esse difícil. Por exemplo, se você... Se você tá... lembra aquela história do sapo, que dizem que o sapo, tu coloca ele na água e liga o fogo ali, ele vai se acostumando, quando ele percebe, vai morrer cozido. Então, ele estava... Enquanto você está na zona de conforto, às vezes tu está numa situação crítica e não percebe. É como você está com uma doença, né? É muito aquele caso tem uma doença chamada hanseníase, que é uma doença que você tem fica dormente. Eu conheço uma pessoa que ela teve essa doença, ela falou que ele percebeu quando ele encostou num carro pelando, e não sentiu nada, mas quando tirou a mão dele, estava em carne viva. Ou seja, quase que ele perde a mão sem perceber. E aí, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero fazer justamente um paralelo com o que acontece hoje. Talvez você olhe assim, hoje estamos vivendo tempos difíceis. Não. O tempo difícil que a gente viveu era quando a gente estava com hanseníase lá, perdendo o braço, perdendo a família, perdendo as universidades, os nossos jovens adormecidos, achando que estava tudo bem, a gente estava morrendo, sendo prisioneiro de um sistema. Então, o que a gente está vivendo hoje é libertador. Só que a gente precisa entender o seguinte, Tiago. A libertação... O povo, vou dar um exemplo para você entender. O povo de Israel, quando ele saiu do Egito, foram quantas pragas que Deus mandou? Foram 10. 10. Não foi na primeira que o povo foi liberto, não? Não. Não, né? E Deus falou, vai lá. Moisés foi lá, Arão foi lá. Fala isso, isso, isso. Se não fizer, vai acontecer isso. Ou seja, eles foram cheios de fé, cheios de convicção. Foram diante de Faraó, a maior autoridade do mundo naquela época. E, Deus mandou isso, isso, isso.
Ó, o cajado vai virar uma serpente, virou e aconteceu, e todo mundo espantado, opa, agora vai. Não foi. Depois outra praga, mas outra praga, ou seja, e assim sucessivamente, foram 10 pragas. Não é isso? Isso. Não era só uma praga aqui que... Uma... Mas enfim, foram 10, ou seja, foi um processo para que o povo que era escravo fosse livre. Né? Fosse livre. E por que eu falo isso? Porque assim também é na política, vou falar especificamente na política brasileira hoje. A libertação de uma escravidão de 400 anos, como a de 440 mil anos que seja, ela não se dá de um dia para a noite. Não é como o Google que você digitou, não é chat GPT não, que vem tudo pronto, não é assim. Entendeu? Tem PT também, mas não é chat GPT não. Então existe um processo de aprisionamento na nação brasileira de décadas, de séculos. E o processo de libertação não é de imediato. Entende, Tiago? Então, a gente está vivendo processos de libertação. E aí o povo precisa entender isso. Porque senão, na primeira praga, na primeira ação de Deus, aí o povo não... Imagina, Moisés vai lá, Deus manda a praga e o povo não é liberto. Aí ele fala, pô, Deus, tá vendo? Deus desistiu da gente, Deus não estava naquilo e desistisse. Mas o que ele fez? Persistiu. Até que Deus libertou o povo. Porém, depois de libertar o povo, ainda teve perseguição. Entendeu? Teve milagres, mas teve perseguição. Então, a gente tem que ter essa maturidade para entender isso, Tiago. É um processo, não é um processo só eleitoral, porque a gente tem essa cultura, né, ano que vem tem a eleição, então... Acha que só mudando isso, vai mudar na próxima eleição. Não vai mudar na próxima eleição. Na verdade, a gente tem que tirar isso de 4 em 4 anos. Não, todos os anos e quase que mensalmente vão ter mudanças, vão ter processos no Brasil. E a eleição é mais um detalhe, né, nesse processo de mudança. O que não podemos é parar. Entendeu? É saber. Se Deus mandou, vamos fazer. Até que o nosso povo seja liberto. Então, eu acho que essa é a visão que a gente tem que ter do Brasil atual. É aquela história, o copo meio cheio, o copo meio vazio. O copo meio vazio tá vendo? Não tá adiantando nada. O copo meio cheio opa, pô, mas aconteceram coisas que não aconteciam há anos na nação brasileira, o sistema. A gente está trabalhando contra o sistema, a gente está... o povo indo para a rua, o povo está se posicionando, o povo está brigando, o povo está lutando, entendeu? Então, depende de como você vai olhar esse copo, né? Olhar e imaginar como é que tá, né? Como isso é que funciona. Isso aí. Mas existe esperança? Claro, sem dúvida. Existe. Tem possibilidade de mudança. Mas então, Tiago... Porque às vezes a gente fica meio desacreditado, né, irmão? Com tanta coisa que acontece, sim, a gente fala, cara, será que realmente vai mudar? Será que... Porque entram... Em todo momento a gente acredita que Jesus está voltando amanhã, daqui a um segundo. A gente vive, a vida do cristão é assim. É isso. E a Bíblia fala que a gente não sabe nem o dia nem a hora que vai acontecer. Uhum. E também tem a passagem que muita gente se apega, eu ouço muito, no fim dos tempos, o amor de muitos vai esfriar, vai ficar muito ruim. E algumas pessoas acham que a gente já está vivendo o fim dos tempos. Tipo assim, não, o amor esfriou agora não tem mais jeito, não vou nem orar para Deus melhorar e mudar a política. Não vou. Vou só orar para ser salvo e acabou. A gente não pode fazer isso. Não. O amor de muitos não é o amor de todos. O amor de muitos se esfriaria, mas a Bíblia fala, aqueles que são santos, que se santifiquem ainda mais. Então, à medida que aqueles que são sujos vão se sujar, na mesma proporção, os santos vão se santificar ainda mais. Então, esses santos, é aquela frase né, a gente fala muito do Martin Luther King, que ele fala, o que não me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons.
Então, esses santos, esses separados, esses que são sérios, esses não podem se calar. Esses têm que lutar, têm que exercer primeiro a sua cidadania, né? Não espiritual, também espiritual, mas sua cidadania terrena, e se posicionar, não ser alguém à mercê do que está acontecendo, mas alguém que se posiciona em mudança, em transformação do Brasil, da nação, tem que se posicionar sim. E eu creio sim que Deus... Eu não só creio como estou vendo, é o que eu estou falando. Mudanças estão acontecendo, Tiago. Por exemplo, será que há 10 anos atrás você estaria aqui no podcast falando, tocando assunto de política? Provavelmente não. Provavelmente não. Eu vou te falar aqui, você há 10 anos atrás, você sabia alguma coisa de política a não ser eleição? Não. Só acompanha, de repente, eleição para votar em alguém. Isso aí, votou. Eu estava falando até com o Bruno esses dias, ele votou para não ganhar multa. Isso. Foi lá e votou só para para não pagar os R$2 de multa. Exato. Mas aí, hoje, e aí você faz uma análise tua. Hoje, provavelmente, vou chutar por baixo. 3 vezes na semana tu vê alguma coisa de política. Sim. Né? No mínimo. No mínimo. Se bobear todo dia. Não é isso? Não, eu particularmente todo dia. Todo dia. Mas há 10 anos atrás tu fazia isso? Não. Não, ninguém fazia. Não. Assim, o que eu vivia de política quando jovem, eu estudei num colégio onde era totalmente de esquerda. Na época a gente não tinha esse entendimento, então lá em 2000, ensino médio, né? 2002, 2003 e 2004. Mas muito ensinamento esquerda. Mas assim, como até uma frase que você usou uma vez no Empresarial Nação Santa de manhã, que são os princípios nos dão sustentabilidade. Estava procurando aqui quando foi a data. E meus pais sempre ensinaram os princípios. Sempre foram os princípios ali. Então não me afetou. Mas assim, eu fui, pra você ter noção, um dos professores falou assim, cara, se você nunca quer trabalhar numa... Como é que as coisas mudam agora, tá? Numa urna eletrônica, você nunca quer ser mesário, vai aqui para filiação. Vai aqui, ó, tá o endereço, ele botou o endereço no quadro para você anotar, do escritório aqui de Caxias, que não sei o que, do partido, e você vai lá e se inscreve no partido, e o dia que te chamarem você fala, não, eu sou do partido aqui, das 5 pontas. Aí, fala, hoje já é diferente, mano, nas últimas eleições aqui, eu tava ali e o senhor esqueceu de dar o confirma. Mano, esqueceu. E era só dar o confirma e faz... Aí a mesária foi lá, mano, apertou o corrige... E votou. Apertou o corrige, e confirma. E ela tava, sem letra, assinava, mas ela tava com um cordão de 5 pontas. Entendeu? Da mesma cor, mas sem letra. Eu falei, caraca, mano, na minha frente, irmão. E o que você faz nessa hora? Dá voz de prisão, pô. Irmão. Dava anular a urna. Eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, porque o senhor saiu e a máquina não tava indo. Ela foi lá ver e eu falei assim, pô, tá, aconteceu aqui. Agora, quantos não acontecem aqui? Quantos não acontecem em tal lugar, em outro lugar, em outro lugar? Sabe? Essa sensação de impunidade. Eu voltando a falar de onde eu fui doutrinado, né? E aquela época era o máximo que eu tinha de política. Sim. Era o máximo, o máximo. Eu lembro que foi na época das Torres Gêmeas, pouco antes das Torres Gêmeas, pouco depois das Torres Gêmeas, e esse mesmo professor, meu irmão, os Estados Unidos eram o cão chupando manga. Porque as Torres Gêmeas foi um projeto de não sei quem matou o presidente. Eles mataram o próprio John Kennedy. Como é que seria matar faxineiro estrangeiro? E isso, aquilo. Assim, uma articulação muito doida, irmão. E se você ficasse desatento, você ia se doutrinar ali. Era uma doutrinação total, irmão. Tipo assim, você saía fazendo... Então, aí você entende o porquê que hoje nós temos esse viés de esquerda muito forte por conta disso. Então, tu vê o quanto na tua... 50 anos de doutrinação. Quando você estudava, tu vê que na escola o foco era uma doutrinação. E aí, quantas pessoas hoje são mestres, professores que foram criados nessa doutrinação ideológica, entendeu?
Mas aí entra e de forma imperceptível. Sim. Entendeu? Porque você vê como é que foi vendido. Se você não quer ser... trabalhar de mesário é ruim. Se você não quer ser mesário, é só você se filiar. Aí você vai filiando, aí te ligam, você participa de um evento. Quando você vê, você foi envolvido pelo meio. O que é quase um crime, né, cara? Isso, olha só, você é meio que de forma... vai induzindo e amarrando ali as pessoas, entendeu? Então tu vê, já te ensinando a treta. Ó, para tu entrar aqui já começa errado, com a motivação errada. Mas então, quantas pessoas foram doutrinadas aí dessa forma, né? Quantas pessoas foram começaram a ser doutrinadas assim? Então, mas aí entra no que eu falei. O que nós estamos vivendo hoje, hoje você tem noção de que tu estava sendo doutrinado. Naquela época tu não sabia. Uhum. Por isso que eu falo que o que a gente está vivendo é um processo libertador. Entendeu? É um processo de informação, de questionamento, de debate. E isso é natural. Esse papo fiado de que não, fica tranquilo, a gente tem que apaziguar. A gente, não, onde que a Bíblia fala aí? Não, a Bíblia não fala isso, não. A Bíblia fala de Jesus virando a mesa do templo. A Bíblia fala, eu vim para trazer espada. Jesus fala, eu vim para dividir. A Bíblia fala, Jesus fala isso. Eu vim para dividir. Pais, mães. Claro que ele não estava falando literalmente, mas ele está falando assim, o choque de divisão entre Cristo e o mundo. Então, a igreja ela não pode ser... a igreja pacífica, ela tem muito pacífica, né? Com o sistema do mundo, aprovada para o sistema do mundo. Lá em João fala que essa igreja ela é direcionada pelo falso profeta. Então, existem discursos que são bonitinhos, mas são antibíblicos. Então, repreensão não é falta de amor. Então, uma igreja que se posiciona, uma igreja que leva os seus membros ao conhecimento, e o cristão, que é a igreja, né, que nós somos a igreja de Cristo, que se posiciona, que vai para a linha de frente, que vai para a batalha. Quando eu falo para a batalha, não é brigar, não é, mas se posiciona, ela é totalmente bíblica, ela está dentro da direção bíblica. Entende? Tu vai ver vários posicionamentos do próprio Cristo agindo assim. Então, a igreja tem que ser assim. Então, esse papinho de que não, a gente tem que deixar fluir, não, a gente tem que se posicionar como cidadãos terrenos e também espirituais. Nós temos que sempre marcar nossa posição. Entende? Por causa dos nossos valores, dos nossos princípios. A questão não é ser direita ou esquerda, a questão é que a Bíblia fala, são os princípios e os valores. Os nossos valores são fundamentados, valores judaicos cristãos, cara. Então, qual o valor judaico-cristão? Família, casamento. É isso. Basicamente, né? Família, casamento, honrar pai, honrar mãe. Aí, a partir do momento que tu vê entrar ideologias que jogam o marido contra a mulher, que pega a figura do homem, destrói, e destrói também a característica da mulher, inclusive a própria beleza, que joga filho contra pai para contra filho, né? Que prega a destruição da família. Pô, isso na verdade tentando descaracterizar, tentando quebrar valores judaicos cristãos que são os pilares da nossa sociedade. Entende? É isso. Essa que é a grande verdade. Por isso que existe todo esse ódio contra Israel, né? Contra tudo que é relacionado ao cristianismo. Por quê? O cristianismo é muito forte, é poderoso. E esses princípios, quando você tem esses princípios bem firmados na sua casa, de honra, de casamento, de família, irmão, não é qualquer ideologia que vai conseguir destruir, não. Não é qualquer pessoa. Eu me lembro, falando do meu pai, eu me lembro que uma vez, só para você entender isso, eu me lembro que na minha rua todo mundo começou a querer beber, usar droga e tal. E aí chegou uma fase que as pessoas começaram a me
me oferecer. E eu naquela curiosidade, falei, pô, será que eu vou? Tal, aquela curiosidade. Meu pai me chamou, não sabia de nada, me chamou num canto assim, uma vez lá em casa, ele com um cigarro na mão. Falou assim, Ângelo, eu falei, fala, pai. Ele falou, deixa eu te falar um negócio. Tô vendo aí tu com algumas companhias aí na rua. Filho, deixa eu te falar. Esse cigarro aqui é a maior desgraça na minha vida. Se eu pudesse voltar atrás, eu nunca tinha colocado um cigarro na boca. Mas deixa eu te falar uma coisa. A maior decepção na minha vida vai ser se eu souber que um dia você usou droga. E aquilo para mim, Thiago, foi como uma flecha. E eu falei, ninguém na vida vai fazer eu provar qualquer tipo de droga. Por quê? Porque eu aprendi a honrar meu pai, eu tinha esse zelo, esse respeito por ele. Ou seja, meu pai, mesmo sem ser cristão, evangélico, por ele ser criado numa estrutura, que é a nossa estrutura judaica cristã, onde o pai é o cabeça, onde o pai na hierarquia ali, né, é o cabeça do lar. Sim. Não é isso? Por entender isso, e eu, sabendo disso, me submeti a ele, olha só, eu salvei a minha vida por respeito a ele. Agora, a partir do momento que você, através de ideologias políticas, você entra na família, porque tem ideologias que não está aqui para meramente questão econômica, não. Está aqui para destruir pilares da sociedade, pilares da família. Entendeu? Então, aí a partir do momento que tem ideologias que bota o pai como nada, tira essa figura de autoridade, pô, logo a palavra do meu pai e a palavra de uma outra pessoa não tem o mesmo valor, não tem valor nenhum, logo eu vou viver uma vida sem regra, sem limite, entendeu? O que é muito ruim para a sociedade, sim, inclusive para mim mesmo, para a pessoa, no caso. Então, por isso que a igreja tem que sim se posicionar mesmo. Se posicionar mesmo. E eu creio sim, Thiago. Não só que vai, como está acontecendo. Está acontecendo. Tu só todo o que hoje no Brasil tu vê todo esse movimento, todo esse frisson, toda essa loucura aí por essas coisas que estão acontecendo na política brasileira, é porque o povo de alguma forma se despertou. O povo passou a ter conhecimento, passou a criticar coisas que não via, hoje vê coisas que não percebia, como você mesmo disse, hoje já percebe. Entende? Hoje você, com certeza, como eu na minha casa, você já instrui teus filhos em alguma coisa que talvez teus pais nem se perceberam de instruir. Porque na época deles eles não tinham essa percepção. Mas com certeza, né? Eu tenho a minha filha, né? Eu estou sempre instruindo, ó, a escola tem isso, tem aquilo, ela tem as dúvidas, eu converso com ela sobre isso. Ela me leva a estudar sobre essa questão política cada vez mais para poder instruir a minha filha e trazer até rebater, né, algumas coisas que ela ouve e eu poder estar ensinando. Então, eu creio que a gente está vivendo um processo de libertação. Só que não é do dia para a noite. A gente precisa entender isso. Então, a posição da igreja, assim como cristão e como igreja, diretamente candidatos seriam apoiar candidatos, não estou falando de direita ou esquerda, não, mas apoiar candidatos que zelam pelos princípios que estão na palavra. É como se... assim, tudo. Isso aí, cegamente. Sim, isso aí não tem o que discutir. Sim, é natural, né? Então, é mais ou menos assim, eu tenho você como amigo, eu tenho o Bruno. Aí o Bruno vai e me chama para ir beber e depois dirigir. E você fala, cara, não bebe, dirige, porque primeiro é contra a lei. Aí tu olha, segundo, tu vai perder tua vida se tu se envolver no acidente. Isso, aí tu olha, o que eu quero para mim? Pô, o que eu quero para a sociedade onde eu moro, onde eu vivo, né? O que eu quero para o Brasil? E aí cada um analisa aquilo que quer, entendeu? Aí você que analisar o que a palavra diz, o que você pensa, quais os valores que você quer para a sua família, né, que você crê. E aí, irmão, a igreja ela é a autoridade espiritual acima de tudo, de qualquer político. Ela deve orar, deve interceder, deve clamar, mover o espiritual,
Não é isso? A igreja tem que fazer isso. Orar para que Deus desperte, para que Deus abra os olhos do povo. Amém. O cidadão, ele vai votar, o cidadão cristão vai votar segundo, pelo menos entendo eu, né? Segundo as suas convicções, né? Segundo as suas convicções. E aí, qual é a sua convicção? O que você aprova? O que você entende que é o melhor para a sociedade? O que você entende que é melhor para você? Então, eu acho que é por aí. Para 2026, tem projeto de candidatura própria? Quem? Tua? Não. Não? Tem vontade, não vou falar vontade, mas é vontade. Tem vontade de ser candidato em algum momento? Pô, Thiago, não. No momento não tenho, não, sinceramente. Claro que é um recorte de agora, né? Sim. Aí, mais para frente, a gente não sabe, mas eu não tenho essa pretensão, não. Sendo bem sincero, não tenho. Agora, eu quero ser um profeta de Deus. E aí, ser usado por aonde Deus, ele levar... Eu costumo dizer o seguinte, você tem que ter esse entendimento em todos, e aí eu aproveito a oportunidade para as pessoas entenderem o seguinte. As pessoas falam assim, pô, como é que vai ser Porque quando a pessoa olha para a política, sempre olha a visão de alguém querer tirar algum proveito da política. E aí a gente tem que entender o seguinte, o profeta na política, ele não está ali atrás de pastor. O profeta que está envolvido na política, ele não está ali atrás de um pastor. Meu pastor de lei. Ele eu sigo, é um cara exemplar. É alguém que eu falo, eu até costumo falar assim, eu falei para um amigo uma vez assim, falei, o pastor de lei, para mim ele é o suficiente. Por quê? Ele prega a palavra, ministra a palavra, não enfeita, não faz graça, ministra a palavra e eu conheço a casa, eu conheço a família, conheço os filhos, conheço o caráter, para mim é o suficiente. Esse papo, eu quero com uma visão nova, eu quero com isso, não, eu quero que tenha caráter, que tenha honra, que tenha hombridade, porque é isso que falta no mundo hoje, isso eu vejo na minha liderança, amém. Então, isso eu procuro na minha liderança. No meio político, eu vou querer pessoas que se assemelham dentro dos princípios. Às vezes o cara, na meio política, teve um monte de casamento, mas se o cara é a favor do casamento, ainda que ele teve 10, 20, que seja, mas ele é a favor, é a pauta que ele vai brigar, amém, tem meu voto. Mas o que eu quero te dizer não é nem isso, o que eu quero dizer é o seguinte, que se você olhar assim, e a igreja precisa entender, quando a gente fala de profeta, de líderes evangélicos, líderes bíblicos, a gente fala muito sobre José, eu costumo dizer o seguinte, José andou com quem? Quem fez de José governador? Faraó. Faraó era capeta puro, irmão. O cara recebia essa entidade, se julgava como Deus Ra, e ele ali, acho que não tem ninguém no Brasil que chega perto dele, né? Embora ele devia ser careca também, né? O faraó. Que tem menos cabelo. Entendeu? Não sei se lembra alguém. Mas o que eu tô querendo dizer... Cara, a imagem vindo na minha mente, aquele chapéu do faraó, irmão. Jesus! Mas o que eu quero dizer é que Faraó foi quem Deus usou para promover José. O Faraó, aquele cara cheio de capeta, foi quem Deus usou para promover José para salvar o povo de Israel, que era a família de José. E, consequentemente, o povo judeu, enfim, a história vai dizer isso. Mas o que eu quero que entenda que, às vezes, no meio político, você vai estar com Faraó, você vai estar com o rei Nabucodonosor, você vai estar com pessoas que são totalmente averso do teu princípio de fé. E você vai estar ali. E como profeta, você vai ter que estar naquele lugar. E Deus vai te honrar de alguma forma. Por que eu estou falando? Porque tem gente que fala assim, não, eu não me meto aqui porque isso é sujo. Já pensou se José pensasse isso? Não, vou lá falar com o faraó, vou nada. Aquele cara recebe demônio, aquele cara é o capeta puro.
Se julga o Deus Rai, eu vou lá falar com ele, né? Vou nada. Eu sou santo, sou puro, sou limpo. Para de história. Ele foi lá. Não vou lá não, senhor. Tudo bem. O teu sonho é isso, isso, isso. E o que Deus fez? Fez Faraó levantar e projetar José. Entende? Eu estou falando porque, gente, muitas pessoas às vezes não entram no meio político e falam, não, vou entrar para quê? Para me sujar? Eu vou entrar o quê? Para estar lá naquele meio? Ué, já pensou se o José pensasse isso? Pensasse dessa forma? Entende? A Bíblia fala assim, seja simples como a serpente, prudente como a serpente, simples como a pomba. A Bíblia está dizendo o quê? O que é uma serpente? A serpente, ela transita em todos os ambientes. Ela entra em todos os ambientes. O que a Bíblia está dizendo é assim, cara, seja prudente, tenha malícia, entre aspas, malícia, mais do que qualquer outra pessoa. Até porque o espiritual discerne a tudo. Porém, não deixa a vaidade te pegar, não deixa o ego inflar teu coração, porém seja simples como a pomba. Tenha malícia, tenha traquejo, tenha uma visão 360, entre lugares em que outros não vão poder entrar. Porém, lembre-se, você tem o Espírito Santo de Deus. Porém, lembre-se, tenha simplicidade, não deixe a vaidade entrar no teu coração. Não queira viver o que eles vivem. Entendeu? Uhum. Então, é isso. Eu acho que é assim que a gente tem que caminhar como igreja, é assim que a gente tem que aprender a conviver nesse meio. Amém. Deixando aqui um recadinho para quem está nos assistindo, um recado. Quem é jovem e está se decidindo ainda o que fazer da vida, se está com esperança ou está sem esperança. Às vezes a pessoa, como eu falei, já ouviu tanto dos mais velhos que não presta, não esquece isso, política é para... O que você falaria para essa juventude que está ingressando agora na vida adulta e tem que tomar algumas decisões agora como adulto, porque não é nem mais tanto nosso futuro, sim, mas também é o futuro deles agora. Eles passam de ser simplesmente seres que estão na sociedade, mas passam a ser cidadãos. Uhum. Né? Qual recado você deixaria para esse pessoal? Bom, o que eu falaria, né, para vocês é o seguinte, o que eu vou falar para vocês é o seguinte. Provérbios, se eu não me engano, 1,7, eu acho que é isso, se não me falha a memória, diz o seguinte: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O conselho que eu dou é bem simples, mas com certeza ele vai ser fundamental para toda a tua vida. No mundo em que vivemos hoje, onde se tem muita informação, onde a juventude ela é informada, ela é conectada com tudo, existe uma geração que quer ter resposta para tudo de imediato, quer saber tudo, mas tem se perdido por falta de sabedoria, de discernimento, que foi basicamente aquilo que a gente conversou aqui. E a Bíblia diz que toda fonte da sabedoria e do discernimento, ela vem através de um pilar. E esse pilar é o temor a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, o conselho que eu daria para os jovens hoje é algo simples que você já sabe. Tema ao Senhor. Ore ao Senhor. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. E a partir do momento que você passa a buscar a Deus, a temer o Senhor, a sabedoria do Espírito Santo vai te projetar de uma forma em que nenhum homem nessa terra poderá fazer. Então, basicamente é isso. Tema o Senhor, ore ao Senhor, leia a palavra de Deus. E isso vai direcionar, nortear toda a sua vida. Nem todo o conhecimento humano é bom, mas Paulo fala que às vezes é até esterco comparado ao que ele conhece de Deus, ao que ele provou das coisas de Deus. Claro que a gente deve buscar o conhecimento humano, estudar o quanto você puder, mas jamais
se afastar do temor ao Senhor. Davi, ele diz assim, ó, que não se afaste de mim o teu espírito, nem a alegria da tua salvação. Ou seja, Davi, que foi um rei, que veio da linhagem de Jessé, que posteriormente veio Cristo Jesus, que é um exemplo onde o mundo todo fala de Davi até os dias de hoje. Davi, no momento de crise, ele falou o seguinte, ó, eu não quero o reino de volta, eu não quero meus inimigos aos meus pés, eu não quero riqueza, a única coisa que eu te peço, Senhor, que não se afaste de mim o teu Espírito Santo. Ora, se Davi disse isso, é sinal que ele sabia do que representava o Espírito Santo na vida dele. Tá bom? Então, eu vou falar, é meio que chover no molhado. Tema o Senhor e seja cheios do Espírito Santo de Deus. Ângelo, muito obrigado por esse momento que você compartilhou a sua história, a sua fé, os seus ensinamentos conosco. Lembrando, eu espero que você que está assistindo aí, que está ouvindo nosso podcast, seja inspirado pela vida do Ângelo, pela história dele, seja inspirado para ser um cristão de verdade, um cristão de propósito, melhorando todos os dias, assim como a gente luta para melhorar todos os dias, né? A gente nunca está satisfeito com a posição que a gente está, porque o cristianismo é isso, é ser parecido com Cristo, a gente está longe de ser parecido com ele ainda, a gente luta todo dia. Então, que essa história tenha te inspirado aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, segue a gente no Instagram, compartilha com todo mundo que você puder, dá o joinha lá no vídeo do YouTube, dê uma curtida no nosso Instagram e agora a gente também está no TikTok, tá? Pode procurar lá, Enrolados Podcast. Gente, muito obrigado para você que nos assistiu, fiquem com Deus, tenham um excelente dia e se a vida está enrolada, por que o seu podcast não pode ser? Obrigado, galera!